Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacó de quem vos fala, proprietário da Oficina Mecânica ao Vento aqui em Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre o tema que mais me perguntam aqui na Oficina Mecânica, aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, que é sobre carbonização de motores de injeção direta. Então, antes da gente falar sobre esse tema, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você ver todos os vídeos novos e segue ao Vento lá no Instagram também, que nós temos o nosso canal de informações, onde eu falo todo dia sobre mecânica. Vamos pro vídeo? Bora lá? Pessoal, motores de injeção direta, motores de injeção indireta, motores em geral. Motores geram carbonização. O que é carbonização? Carbonização é a geração de um carvão, né, nas partes aderentes do motor, ou seja, coletor, válvula, cabeça do pistão, coletor de escapamento, tudo pode ter carbonização. Tá? Acontece que nos motores de injeção direta, especialmente os turbinados, essa carbonização ela é muito elevada e é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês. Nós estamos aqui com uma Tiguan TSI 2011, tá? Esse carro tem um motor EA888 de injeção direta turbo, né? E essas características desse motor fazem com que ele seja um dos mais crônicos de carbonização e que há anos a Vento já vem falando sobre o processo para fazer essa limpeza. Eu vou explicar para vocês o porquê que essa limpeza preventiva, né? Por que ela é tão importante. Pessoal, carbonização, o que é? Deixa eu mostrar para vocês a carbonização no motor. Então, o que o Rafael está executando aqui é o processo de limpeza, tá? A gente executa com descarbonizante, ok? E vocês podem observar aqui nessa primeira válvula que ela está limpa como ela sempre deveria ser, ok? Então você pode dar um zoom ali, vocês vão observar ali, ó, a válvula está limpinha, tá? Essa válvula aqui ainda está passando por processo de limpeza, essa também. E aqui ainda está como ela veio ao mundo após a carbonização. Vocês estão vendo os grumos formados bem na base, na sede da válvula? Esses grumos, eles vão acumular na haste da válvula a ponto de que você pode ter uma perda tanto da vedação da válvula na sede dela, quanto um emperramento da válvula no retorno dela na haste, que foi o que aconteceu com uma Tiguan, que a gente perdeu o cabeçote. Foi o primeiro carro que a gente descobriu esse fenômeno, tá? E agora eu vou explicar para vocês o porquê ele acontece. Vocês estão vendo isso aqui? Se chama válvula PCV ou válvula separadora. Tem gente que chama de pulmão, tem gente que sabe que tem uma membrana aqui dentro e vive trocando isso aqui e não sabe o porquê essa membrana rasga ou porquê ela existe, tá? Essa membrana, ela vai criar, através do vácuo do coletor, uma sucção de todos os gases de vapores de óleo que o motor produz, tá? E inclusive em motores turbinados, os gases que também provêm aqui do eixo rotor da turbina através desse duto aqui atrás, tá? Todos esses gases, ó, se vocês pegarem aqui, ó, isso aqui é formação de óleo, tá vendo? Esse óleo vem através desse duto, ele vem ser alimentado no coletor de admissão para que o motor queime ele, tá? É o que o pessoal chamava de anti-chama, essa válvula PCV. E ela está ali exatamente para captar esses gases, porque esses gases não podem ser distribuídos na atmosfera, porque senão eles iriam poluir, tá? E aqui, ó, a gente já vê uma presença da formação da carbonização, tá? Vocês estão vendo aí? Então ela vai aderindo, ó, nas paredes do coletor de admissão, do duto de admissão e vai parar lá na válvula, tá? Por que é muito mais comum, ó, aqui, ó, vocês podem ver a formação dele ali atrás. Isso aqui é um problema que eu já comentei em outro vídeo da Vento sobre a quebra desses defletores do coletor. Eles estão aqui para aumentar e diminuir a área do coletor, tá? Mas isso é outro assunto. É algo para ele poder acelerar os gases na admissão. Porém, esses gases, então, como eu falava para vocês, eles não podem ser jogados na atmosfera, então eles têm que ser queimados de alguma forma. E por que essa carbonização ela é tão presente na haste da válvula, tá? Porque lá é o ponto mais quente que esse motor vai encontrar. Agora eu vou explicar o fenômeno da carbonização para vocês. Então toda essa formação de gases que não pode ser jogada na atmosfera vai entrar pelo coletor de admissão, vai encontrar a válvula e vai formar lá na haste da válvula, aqui ele já está úmido, tá? Vai formar esse carvão, ok? Esse carvão, pessoal, a gente tem que dissolver ele, porque ele forma um grumo preto, duro, rígido lá na haste, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha aqui. Isso aqui é a carbonização, vocês estão vendo? Então ele forma
esse carvão sólido, que é resultado daquela mistura de vapor de óleo que vem daqui, tá? Que seca e acaba formando esse carvão. E esse carvão pode impedir a válvula de retornar, né, na haste dela, porque ele vai se formando e se acumulando bem na haste da válvula ali, ó, olha lá. E é bastante, tá, pessoal? Não é pouco. Então aqui vocês estão vendo através da videoscopia como é que fica lá, ó, a haste da válvula e o assentamento da válvula na sede e no cabeçote. Ela pode eventualmente ficar aberta a ponto de perder a taxa de compressão, como aqui, ó, bem aqui vocês estão vendo, ó, isso aqui você está vendo que quando a válvula volta, ela limpa lá, ó, parte da haste, ó, tá? No retorno da válvula. Só que eventualmente isso aqui pode vir a se tornar um carvão tão duro a ponto da válvula não retornar, ok? Quando ela não retorna, pode haver um atropelamento de válvulas, que foi o que aconteceu no cabeçote do Matiguá. Pessoal, agora o que todo mundo me pergunta, Luciano, como é que eu faço para evitar isso, tá? Então assim, eu falei para vocês que todos os motores geram uma carbonização, seja de uma maneira ou de outra. Até motores de injeção indireta também carbonizam. Se estão trabalhando com uma mistura muito pobre, com pouco combustível, eles geram carbonização também. Motores de injeção direta turbinados geram muito mais. É só o TSI? Não. Motores THP geram muita carbonização. Motores de BMW, os N20, né? N28, N55. De maneira geral, tem injeção direta e turbocompressor na parada, nós vamos ter carbonização. Luciano, como é que eu evito isso? Bom, eu já expliquei para vocês como ela se forma. E ela se forma a partir do gás, do vapor de óleo que vem através da PCV, né, encontrando uma válvula quente, secando e formando um carvão, certo? Só que, como é que eu posso evitar essa formação? Acontece que o uso do carro pelo brasileiro, ele é 90% dos casos um uso severo, tá? Se você olhar em qualquer manual de qualquer veículo automotor desse país, sem exceção, estará lá escrito que se você usa o carro em curtos trajetos, em trânsito, em estrada de terra e com o veículo, até o veículo não aquecer a temperatura de trabalho, é uso severo e você deve fazer as manutenções em metade do tempo previsto. E isso inclui a troca de óleo. É natural, é normal, pela cultura do nosso país, se falar em óleo de 10 mil quilômetros. Porém, se você faz um uso do veículo dessa maneira, ou seja, ligo o carro e ando por 3 quilômetros, desligo, vou até a padaria, vou até o trabalho, é perto de casa, só busco as crianças na escola, só vou até o trabalho, todos os trajetos curtos. Ou em grandes cidades, pego muitos trechos de trânsito, de tráfego intenso, ando e para. Ou se eu pego estradas de terra, ou seja, eu fico em regimes baixos de rotação. Estrada de terra, geralmente você dirige o carro de 1.000 a 2.000 RPMs, né? Todos esses fatores vão levar a um uso severo desse carro. E é aí que está o pulo do gato. Então, se você faz o uso severo do veículo, que é natural no nosso uso cotidiano do carro pelo brasileiro, em outros países, tá? Por que é natural pelo brasileiro? Em outros países as distâncias percorridas são muito longas. O europeu tem costume de usar o carro aos finais de semana, ele liga o carro para poder percorrer longas distâncias entre cidades. E o americano médio, né, ele mora nos subúrbios, que dá uma distância média de 30, 40, 50 km até o trabalho dele, até o centro da cidade. Então as distâncias são muito mais longas do que no Brasil. E o Brasil enfrenta esse problema do trânsito, né? Então é natural que você tenha que trocar esse óleo antes. E por que a troca de óleo, Luciano, vai evitar a descarbonização, sendo que eu tenho que evitar, na verdade, o vapor de óleo? Por conta do seguinte, por que se forma muito vapor? Degradação do óleo e presença de combustível no óleo, tá? Sempre que você dá partida no seu carro está frio, ele passa por uma fase de aquecimento onde ele vai usar um excesso de combustível. E esse excesso de combustível, parte dele vai parar no óleo, fazendo com que o óleo fique um pouco mais fino e um pouco mais propenso a formar vapor. Então, quanto mais vezes você dá partida no carro, mais vezes teu óleo fica velho, mais vezes o teu óleo vai formar vapor. E como você dá a partida, anda pouco tempo e já desliga, esse óleo não chega à temperatura ideal de funcionamento, não vai atingir a vaporização, né, a evaporação desse excesso de combustível no óleo, e ele não vai gerar também, nesse caso, a queima desse óleo que está sendo depositado ali na válvula PCV, no coletor e na válvula de admissão. Então a carbonização é formada de maneira mais rápida, tá? Então trocar o óleo do veículo preventivamente vai gerar um nível de carbonização menor, ele nunca é zerado, tá? A grande pergunta que todo mundo me faz, Luciano, e se eu instalar um sistema que ventila esse vapor de óleo para um recipiente externo e fechando ali, tá? Pessoal, isso é uma alteração da característica original do carro. Eu, como faço um reparo,
eu não posso executar isso de maneira aberta para os meus clientes. Eu tenho que fazer com que o carro dele permaneça com uma característica original, né? A não ser que seja um pedido do proprietário. Isso funciona? Funciona, mas a longo prazo num carro original, não há estudos a longo prazo de como é que o carro se comporta jogando esse óleo para fora, além de que existe uma manutenção que tem que ser retirada aquele óleo dali. Aquele óleo está sendo jogado dentro de um recipiente externo, então ele tem que ser tirado dali e drenado o tempo inteiro, tá? Então, assim, fazer a alteração em um carro original para mim não faz muito sentido. Um carro que vem aqui já preparado, um carro que vai receber reprogramação eletrônica que a gente executa aqui na Alvento, seria uma condição avessa a essa de uma manutenção como essa Tiguan. No caso dessa Tiguan, um proprietário que já tem seus 50 anos, que quer permanecer com o carro original, tá? Então, a instalação de sistemas externos, de catch oil, que chamam, de recipientes externos para poder captar esse óleo, esse vapor de óleo, ela pode sim zerar a carbonização, porém não há estudos no longo prazo de quão maleficiosa ou beneficiosa ela pode ser para o motor do veículo. Legal? Então, assim, eu acredito que trocando o óleo com antecedência e fazendo uma manutenção como essa, que você já aproveita para verificar funcionamento de bico injetores, já aproveita para verificar a integridade da bomba d'água nos TSIs, por exemplo, já aproveita para limpar o corpo de borboletas, o coletor, para evitar a quebra das aletas, enfim, fazer uma manutenção geral a cada 60 mil quilômetros, eu não vejo como um impeditivo, né? E aliás, é muito mais benéfico do que você ficar esvaziando um reservatório de óleo num carro original e não se sabe nem em qual período que isso vai ficar cheio ou não. Legal? Então eu não sou adepto a instalar catch oil em carro original, carro de uso civil, carro de uso urbano, carro que não vai ter nenhuma outra alteração. Legal? Essa é a minha opinião. Não é para garantir carbonização, mas sim para garantir integridade e originalidade do veículo. Bacana? Isso é Alvento. Meu nome é Luciano Jacob. Somos mais que uma oficina.